que pena que você não ficou feliz. Talvez você achou que eu cheguei aqui. Eu não cheguei para minha glória, eu cheguei para a glória de Deus. Não, eu cheguei até aqui para que o nome do Eterno, o Deus Todo-Poderoso, esse sim fosse glorificado. E quando o Senhor Jesus me resgatou, eu falei: Deus, aonde eu for pela primeira vez, eu preciso contar o que o Senhor fez. Eu preciso contar para motivar homens, mulheres, família, de que o Deus de resgate, Ele está vivo. De que o Deus de resgate, Ele atua no meio da casa, no meio da família. Ele é um Deus poderoso. Querido, se você veio aqui nessa noite achando que Deus não vai entrar na tua causa, que parece impossível, há um Deus de resgate, que Ele trabalha no meio da nossa família. E baseado nisso, Isaías 43. Tiraram tudo da foto. Quando tiver de óculos, não tira não, tá? Que ninguém precisa saber que a gente é vesgo. Deus de resgate. 43, Isaías capítulo 43, o verso é o 13. E diz assim, ainda antes que houvesse dia eu sou. E ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Operando Deus, quem impedirá? Oh, meu Deus! Quando nós começamos a ler o livro de Isaías, ele é o profeta messiânico, aquele que veio adiante, dizendo, falando e explicando que o Messias, ele há de vir. Isaías, ele está trabalhando com um povo que já viveu experiências extraordinárias na presença de Deus. Tem alguém aqui que já viveu experiências extraordinárias na presença de Deus? Isaías está trabalhando com esse povo próspero, esse povo abençoado, mas que Deus resolve provar esse povo. Tem alguém que está sendo provado aqui? É Deus que resolveu te provar. É que nós olhamos no meio das nossas provas, das nossas lutas, nós queremos dizer assim: é o diabo que está querendo tirar minha paz, é o diabo que está querendo... Não, o diabo não tem autoridade sobre a tua vida. Tudo o que acontece é um plano perfeito do nosso Deus. Eu venho de uma cidade pequena, interior de Boituva, interior de São Paulo, uma cidade chamada Boituva. Não sou nascida em Boituva, mas sou criada nessa cidade. Cidade essa que, lá no finalzinho do meu testemunho, eu quero agradecer por tudo que fez. Mas nessa cidade eu passei por algumas dificuldades. Eu venho de uma família destruída moralmente. Uma família onde a mente é cauterizada pelo pecado. Meu pai, um homem alcoólatra. Um homem que era alcoólatra e que praticava a violência doméstica dentro da casa. Minha mãe, uma mulher oprimida, porque a minha mãe era uma mulher que ela apanhava fisicamente, sentimentalmente, passava-se, meu pai atraía de uma forma tão degradante que era dentro da própria casa. A minha mãe era uma mulher brava, rancorosa. Meu pai era um homem de um espírito leve na rua, mas dentro de casa, um homem rude. Talvez eu poderia falar mal do meu pai como filha, mas eu posso dizer que enquanto meu pai esteve em vida, ele me guardou como filha. Foi um péssimo marido, mas um bom pai. Qual era o defeito dessa casa? Não tinha Jesus. A casa que não tem Jesus, ela não tem nada. Talvez você chegou aqui afastado dos caminhos do Senhor, e você disse: eu vou lá para conhecer a pastora Sandra. Não, você não precisa me conhecer, porque eu não consigo virar a chave da tua vida, mas o Deus que eu estou pregando nessa noite, Ele é suficiente para virar a chave da tua vida, da tua casa, da tua história. Esse sim é um Deus poderoso. Nessa casa tinha pai, mãe e filha. Pai alcoólatra, pai adúltero, pai que era animador nas portas de bares, de escola de samba, e um verdadeiro fracasso dentro de casa. Nas indas e vindas dessa dor, desse sangramento familiar,
nós começamos a participar de uma religião chamada candomblé. Eu venho do candomblé, eu não nasci num lar cristão. Nesse candomblé, nós vimos por diversas vezes alguns atos e algumas entregas a deuses pagãos. Nessas indas e vindas, o meu pai, quando ele passava diante de uma igreja evangélica, caminho da minha casa até o terreiro, o meu pai, no caminho tinha uma igreja, e essa igreja era uma igreja viva, que dizia glória a Deus e aleluia. O meu pai, com aquela vida derrotada na família, aquele homem que tinha perdido a sua identidade de provedor do lar, ele dizia assim, todas as vezes que nós passávamos na frente, ele dizia assim, qualquer dia desses, eu vou entrar dentro de uma igreja evangélica, porque eu quero entender que tanto esses crentes dão glória a Deus e aleluia. Tem muita gente que está passando por aqui hoje, e ele está dizendo, como que pode essa igreja estar lotada, e um monte de gente feliz, dizendo glória a Deus, aleluia. É porque nós não vivemos por vista, mas nós vivemos por aquilo que nós acreditamos. Não, ainda que o Senhor não esteja fazendo nada do jeito que nós esperamos, nós sabemos que no tempo certo e no dia certo, Ele vai fazer. Nós somos movidos pela fé. O meu pai, um homem de 37 anos, entra, ajuda lá, glória a Deus. Aquele homem de 37 anos, ele entra pela primeira vez na igreja evangélica. Quando ele entra, ele recebe uma palavra profética: eis que eu, o Senhor teu Deus, estou preparando um lugar. Eu quero abrir um parênteses, porque às vezes a gente fala, Deus, Ele não ama fulano de tal, porque ele é pecador. Todos nós somos pecador. Deus, Ele ama o pecador, Ele odeia o pecado. Dá uma olhada para a tua irmã, para o teu irmão, diga, Deus te ama. Ele sabe que você é pecador, Ele sabe, mas Ele te ama. Queria que tivesse alguém para bater no meu ombro aqui. Ele sabe. Aquele homem, ele recebe a palavra, e quando ele recebe essa palavra, ele entrega a vida dele a Jesus Cristo. Ele entrega a vida a Jesus, e ele chega em casa com Bíblia na mão, feliz, contente, com a novidade: a partir de agora eu vou ser cristão. A minha mãe, batedora de tabaco, minha mãe espírita, ela fala, você está louco? Nós vivemos daquilo que vem do terreiro, vivemos daquilo que vem dos guias, dos orixás, e começa a lançar palavras de baixo escalão sobre a vida do meu pai. Aquele homem que é agressor, aquele homem que é bravo, que é rude, ele continua segurando a Bíblia que ele tinha ganhado na igreja, e ele diz assim: Benedita, eu mudei de vida, eu recebi uma palavra de que Deus está me preparando um lugar. E nessa noite eu estou profetizando para a tua casa, nessa noite eu estou profetizando para a tua família. Não, nessa noite eu estou dizendo que a palavra que liberta está entrando dentro da tua casa, e lá vai ter mudança de vida. Ei, achai a súbia, elebai, sené, rabaia, choui, edes. Vai ter mudança de vida. Aquele homem que é acostumado a bater, ele não bate, a lágrima começa a cair, porque quem tem um encontro real com Jesus, ele muda. Não, talvez você vai dizer assim: pastor, eu tenho um pavio curto, deixa Jesus esticar esse pavio, vai. Pastor, comigo escreveu, não leu, eu rabisco em cima. Deixa que escreva aí, que não leia, fica na sua. Meu pai está ali quietinho, ouvindo a minha mãe xingar, e ele diz: Deus está me preparando um lugar. A minha mãe decide a colocar meu pai para fora de casa. O meu pai, ele aceita a punição, porque o diabo, ele quer que quando nós venhamos a Cristo, nos sentimos abandonados por pessoas. Mas eu quero dizer, Deus é suficiente. Querido, talvez você chegou aqui de uma relação de abandono, de uma relação de ser jogado para fora. Deus me disse assim: diga a esta igreja hoje: sou eu o Deus que resgato a história. Márcia, aquele que foi abandonado, ele não vai voltar sem direção, porque há um Deus que já preparou um lugar de proteção para a vida dele.
Minha casa é alvo de milagre. Porque meu pai, a minha mãe diz: não vai embora agora, você dorme, mas amanhã cedo você sai. O meu pai vai dormir com 37 anos de idade, quando é 3 horas da manhã, para encurtar. A minha mãe sente um frio, levanta correndo, acende uma vela para o orixá. Quando ela volta, ela vai chamar meu pai, ela vê uma sombra atrás dela. Ela diz: tem gente em casa. Ela corre e chama meu pai: Gico, Gico, eu meninona, moleca. Ela acorda e fala: Gico, Gico, acorda, tem gente dentro de casa. Meu pai estava morto, 37 anos de idade, teve infarto fulminante, e Deus levou meu pai. É motivo de glorificar a Deus. Meu pai teve uma oportunidade ímpar, e Deus acalenta meu coração, porque me faz entender que quando Ele escolhe alguém para ser salvo, nem que seja no último segundo do segundo tempo do jogo, Ele chega a tempo e Ele fala: esse não se perde, esse não vai embora sem salvação. Eu chego a tempo. Deus está dizendo: eu vou chegar a tempo. Fica 2 pessoas, uma mulher e uma menina rude, uma menina bruta, uma menina que cuspia na cara da mãe, que mordia, que xingava, uma menina totalmente sem educação. Às vezes a gente vê algumas crianças que são rudes com os pais, e aí nós falamos: olha, aprendeu na escola, aprendeu na casa da sogra, não, puxou a sua família, mas na verdade puxou a nós mesmos, porque a criança é réplica daquilo que ela vê dentro da casa. Eu era a imitação daquilo que eu via dentro da minha casa, brava, rude, briguenta. Aos 8 anos de idade, eu fui liciada, e após ser liciada, eu fui estrupada pelo dono do mercado do bairro. Eu poderia fazer dessa história uma história de dor, mas eu falo que é uma história aonde eu posso dizer: aonde teve dor, hoje está cheio da graça. Quem sabe você chegou aqui chorando, dizendo: eu ando tão decepcionada. O Espírito Santo de Deus manda eu te dizer: eu vou te encher da minha graça. Com licença um pouquinho, meu pastor. 8 anos de idade. 8 anos de idade, eu ia até o mercado e eu aceitava ter intimidades com um homem adulto em troca de uma lata de sardinha. Eu aceitava ter intimidades com um homem adulto por causa de 2 pães. Você vai dizer: pastora, por quê? Porque eu era pobre. Eu não era pobre só no físico, mas na mente. Pobre de afeto, pobre de carinho, pobre de união. Se você está com alguém da sua família agora, segura na mão dela e diga: vamos ser unidos, porque juntos nós sempre seremos mais fortes. A minha mãe, ela está numa vida de bebida. Embora ela está naquele terreno, ela está numa vida destruída. Uma casa que todos olhavam e diziam: não vai ter futuro. Uma criança criada na rua, uma criança criada na prostituição com 12 anos de idade. Eu já vendia o meu corpo por nada. Eu fui a primeira mulher a desfilar nua numa cidade do interior, que hoje tem 72 mil habitantes, mas naquela época eu não sei nem quanto tinha. E Deus estava de olho na minha casa. Eu só mudei de lado para vir, porque Deus tem uma palavra direcionada para você. Você pode ficar de pé? Não, só essa moça de, acho que é camisa ou vestido, não sei, laranja. Retia chomirra, elibiou de que refaia de si redécia. O Eterno, Ele estava olhando para a minha casa. Ele estava olhando para a minha casa espiritual. O Deus que te trouxe aqui, Ele diz: eu estou olhando para o teu coração. Eu tenho visto, ouvido o que tu diz todo dia. Tem dia que tu diz: eu já não suporto mais essa dor, eu não suporto a agonia, porque você tem que tomar decisões, e o Eterno está dizendo: eis que o teu Deus vou indo à frente de ti nas tuas decisões. Tu não estás desamparada nem sozinha, porque sou um Deus que trabalha contigo de perto. Ei, nessa noite o Eterno te abraça com carinho, e Ele diz: não tenha medo de tomadas de decisões, porque eu sou Deus que estou contigo. Medo. A minha mãe, ela é alcoólatra. Nós, por diversas vezes,
íamos à feira pegar resto daquilo que os feirantes deixavam no final de feira. Por diversas vezes ficamos na porta de restaurante esperando a sobra daquilo que sobrou no restaurante. Eu lembro que o meu primeiro cachorro quente foi o cachorro quente de um casal de namorado. Aí você vai dizer assim: como que você sabe que é de um casal de namorado? É porque quando a gente namora, nosso estômago fica pequeno. Tem casal de namorado aí? Aquela menina namorando começou a comer, cansou. Ai, não cabe um cachorro quente. Ela jogou a metade, eu peguei. Mas é porque ela estava namorando. Porque se é casada, ela come o dela e do marido, não é mesmo? Então eu acho assim, ela estava namorando. Comi o cachorro quente. Aquela vida degradante, destruída. E no meio dessa vida que estava sendo degradante e destruída, existia uma menina. Diga comigo, uma menina. Às vezes nós temos tanto medo de falar do amor de Jesus, porque nós falamos: olha, eu não tenho teologia, não tenho missiologia, mas você tem o amor de Jesus. Esse é o suficiente para falar dele. Essa menina de 6 anos, ela olhava para aquela mulher alcoólatra, espírita, aquela mulher que entrava no cemitério à noite, que abria túmulo, que colocava nome de pessoas na boca do sapo, aquela mulher que ia seminua na porta da igreja para dançar. Ela olhava para aquela mulher, e com apenas 6 anos de idade ela dizia: ah, Sandrão, se tu soubesse como Jesus te ama. Olha para alguém e diz: você não imagina o quanto Jesus te ama. Eu olhava para aquela menina e eu não entendia o que era amor. Eu não entendia o que era ser abrigada em amor. Você que está com o leque abanando aí, fica de pé. Eu não entendia o que era ser acolhida pelo amor de um Deus todo-poderoso. Porque dentro da minha casa, o que havia era divisão, doença, fome, miséria. Dentro da minha casa o que havia era falta de diálogo. Mas aquela criança, na sua inocência, ela dizia: no céu tem um Deus que te ama. Relemando de que rebácia de li refóbia. Enquanto eu falo de um Deus que é amor, Ele te abraça de uma forma específica. E Ele diz assim: diga, minha filha, que eu sou um Deus de restituição. Eu não sei o que você perdeu financeiramente, mas o Eterno diz: eu vim para aliviar a alma dela e dizer que o que perdeu não se compara com o que eu vou trazer de volta. Alamando de que rebaia súbia. Eu vejo Deus alinhando a tua vida financeira nessa noite. Ele está dizendo: ela vai colher onde ela jamais esperou, porque sou eu um Deus de resgate da identidade. Há momentos que tu diz: Senhor, mas não é possível que nós estamos passando por isso, não é possível que houve essa fraude, porque quem te roubou é alguém que tu ama. Quem tu olhava e dizia: se não é parceiro, estamos juntos. Mas Deus está dizendo: eu não vou deixar esse arrombo, essa afronta. Vem uma espada de justiça em teu favor, diz o Senhor. Se é para Jesus, pode dar glória. Aquela casa, aquela família, ela tinha uma palavra, ou melhor, aquela menina: Jesus te ama. Tem hora que eu fico olhando o que Jesus está fazendo por mim, e eu falo: Jesus, como o Senhor me ama. Um dia essa menina, ela chega em casa. Eu morava muito próximo da igreja. A minha mãe, uns dias antes dessa menina ir em casa, ela fez uma entrega lá no Candomblé. Uma entrega para o guia. Lá no Candomblé, a minha mãe, ela fica 7 dias retirada na cidade de Santos. Quando eu vou com a minha família ou com meus avós buscar a minha mãe está magra, está careca. A minha mãe está possuída de espíritos malignos. Enquanto ela está possuída desses espíritos malignos, aqueles que são cambono é aqueles que servem os cavalos é aqueles que recebem guia. Enquanto minha mãe está possuída por espíritos malignos, os cambonos estão escarrando no chão e a minha mãe está lambendo aquele escarro. Galinha viva está passando, a minha mãe pega a galinha viva,
e morde e bebe o sangue dessa galinha. Não, tudo isso parece ser muito nojento, mas no meio de tudo isso eu tenho uma palavra de vitória para você. Lá no terreiro, nós éramos conhecidos como cavalo, mas depois que nós entregamos a nossa vida a Cristo, hoje nós somos reconhecidos como filho. Ei, sabe o que eu estou dizendo? O fardo que nós carregamos no mundo é pesado demais, mas quando nós vamos para Cristo, Ele toma o nosso fardo pesado e diz: vamos trocar, porque o fardo que eu tenho, esse é leve. Sabe, Jesus bate com força. Você não é cavalo. Você não está carregando nada que você não possa suportar. Essa menina de um ombro, de blusa de um ombro só, fica de pé. Redebae canafoe. Relebande kenirra desi de colderras. Se eu fosse falar da sua história, eu ia falar de alguém que superou uma depressão. De alguém que chegou no fundo do poço de uma tristeza intensa, mas falou: Deus, eu preciso me levantar. E hoje Deus desce com bálsamo de cura sobre o teu coração. Alamando que vai que chou derrece. Tu diz: ah, Senhor, eu não tive sorte na minha vida pessoal, eu não consegui alcançar os objetivos da minha vida sentimental, mas o Eterno hoje te abraça e Ele diz: eu sou teu amigo, eu sou teu pai. Ah, Deus vem curando uma ferida paterna. Alamando que renécia. Aquilo que o teu pai não pode fazer para ti, o Deus Todo-Poderoso, Ele diz: eu faço. Eu alinho os teus sentimentos, curo as tuas emoções, te faço uma jovem inteira, e tu vai dizer: valeu a pena o processo, eu venci. Aquela menina, ela chega na casa daquelas mulheres, daquelas duas mulheres. Eu não era mulher ainda, mas eu falo duas mulheres, eu era uma menina. Aquela menina chega em casa, ela olha para mim, aquela que anda de blusinha curta, acima do umbigo, shorts, pirigóspio. E ela diz assim: Sandrão, vai ter culto na minha igreja. E o meu pastor, ele disse que quem levar uma visita vai ganhar um presente. E eu já disse para os meus pais: a minha visita é a Sandrão. Eu nunca tinha entrado dentro de uma igreja evangélica. Eu ia na porta da igreja evangélica fazer escândalo. Eu ia na porta da igreja evangélica beber, começar cantando um samba, tirando sarro, tentando seduzir pastores. Eu ia ali para tirar a paz da igreja. De repente aquela menina vem e me faz um convite: Sandrão, vai ter culto. E eu falei para o meu pastor, para os meus pais, que a minha visita é você. Eu e minha mãe, nós assistíamos culto pela televisão. Quando chegava domingo pela manhã, nós ligávamos a televisão, fazia um copão de caipirinha, sentava e começava a assistir R.R. Soares. R.R. Soares às vezes dizia assim: você que está na sua casa com esse copo de pinga na mão. Eu e minha mãe chorava: ai, é para nós, e dá-lhe pinga. Esse é o que a gente conhecia. Aquela menina estava tendo a ousadia de nos convidar para ir para uma igreja, para me convidar para ir à igreja. Eu falo para aquela menina: olha, vamos fazer um combinado. Eu só vou na sua igreja o dia que você for na minha. Ela sorri e ela me ensina algo que vai virar a chave da sua vida. Ela diz: eu vou, se o meu pastor deixar. Espera eu pedir para ele. Se ele deixar, eu vou. Eu fiquei feliz. Eu falei: o pastor dela me conhece. Afinal, eu era a da rua. O pastor dela me conhece e nunca que vai deixar essa menina ir no terreiro comigo. Bobo engano meu. Passados 7, 8 dias, essa menina chega em casa e ela diz assim: Sandrão, eu vim para ir na sua igreja. Eu falei: na minha? Ela falou: é. Eu conversei com o meu pastor e ele disse para mim ir tranquila, porque o próprio Deus vai comigo. Olha eu liberando uma chave para você. Olha eu liberando uma chave para você. Se você aprender a respeitar as autoridades espirituais, você não vai andar sozinho. Deus vai andar contigo.
Não, tem hora que a gente fala, eu não vou obedecer pastor, apóstolo, bispo, mas quando você entende a respeito da submissão diante da autoridade espiritual da tua vida, você já não passa mais a andar sozinho. Deus, Ele anda contigo. Essa menina diz, Deus, o próprio Deus vai comigo. Noite de sexta-feira, noite onde as pessoas que frequentam a religião afro, ou que frequentam o candomblé de sexta-feira maior, onde os espíritos têm potencialidade de agir um pouco mais. Eu fico tão maravilhada que o nosso Deus, o Deus que nós estamos servindo aqui hoje, Ele não precisa de sexta-feira, porque o nosso Deus, Ele trabalha de segunda, de terça, de quarta. A Bíblia nos garante que o Deus que nós servimos, Ele trabalha. Não, levanta a mão pro alto e adora Ele, porque a Bíblia diz que o Deus que nós servimos, Ele trabalha todos os... Aleluia! Fica de pé, minha linda. Relebácia, relebande que ranaia choi que ni refaz. Enquanto eu estou falando de um Deus que trabalha todos os dias, o Eterno diz, diga a ela que eu estou entrando dentro da casa dela. O Eterno está me mostrando a lágrima de uma mãe. Que vai a terra nasce. E Ele diz, eu visito a tua casa, eu quebro as cadeias. Não, o que está preso vai ser liberto. Caia, súbia. Não, mas pastor, eu já gastei tanto. E Deus está dizendo, eu venho vindo como juiz. Eu trago a existência aquilo que não existe. O que está preso vai ser liberto, diz o Senhor dos Exércitos. Aquela menina, ela vai comigo até o terreiro. Chegamos no terreno, existe uma cortina que fecha entre onde ficam os cavalos e os que vão tomar o seu passe. Quando abre a cortina, nós já estamos envoltos com as roupas dos orixás, já estamos com coco, com charuto, com pólvora no chão. E quando abre-se as cortinas, eu percebo que aquela menina está de joelhos. Ela senta, ela levanta-se, senta e coloca a Bíblia no colo. E nós começamos a bater tabaque e a riscar o ponto para invocar os espíritos. Riscou a mãe maior, que existia a minha mãe, que era mãe de santo, e a mãe maior. A mãe maior começa a cantar o ponto, nós começamos a riscar o ponto no chão. Fazemos uma vez, nada acontece. Fazemos a segunda, nada acontece. Fazemos a terceira, nada acontece. Aquela mãe maior olha para as pessoas que estão nos assistindo, e ela diz, quem é essa menina? Quem trouxe ela? Eu digo, fui eu. Ela diz, tira ela daqui, porque o que está nela é maior do que aquilo que está em nós. Não, talvez você não entendeu, eu quero melhorar. Não, enquanto você aplaude, eu quero glorificar a Deus, eu quero exaltar o nome do Adecai, Assai, que ele manda chúbia, nasce, não e se repassa. Não, eu quero melhorar. Eu quero declarar para a sua vida que na sua casa não chega macumba, que na tua casa não chega olho gordo, que na tua casa não chega a palavra de maldição. A palavra diz que nenhuma ferramenta preparada para aqueles que servem ao Senhor vai prevalecer, porque o que está sobre você é maior. Maior. O que está sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família é maior. Para com esse negócio aí, pastor, eu estou debaixo de maldição. Deus é aquele que pega a maldição e faz virar bênção. Não, para com esse negócio, eu estou debaixo de olho gordo. Então o olho gordo se prepare para emagrecer, porque Deus chegou, e aonde Deus está, Ele é. Eu olho para aquela menina de 6 anos de idade. Ô moça de vermelho, fica de pé, loira. Relemar canaço, relibiandeseia que ni reface. Deus está parando o inferno por conta da tua vida.
Alabai que choubia de ti descia. A forma como eu vou falar, tu vai entender. Porque disseram, eu bati tambor e coloquei o nome dela na encruzilhada. Mas hoje Deus está dizendo, acalma a tua alma, porque o que está sobre a tua vida é maior. Tu diz assim, Senhor, tem uma maldição na minha casa. É por isso que as coisas estão atrofiadas, a vida financeira. Deus está dizendo, eu estou quebrando toda a palavra de maldição que foi lançado sobre a tua história, sobre a tua família. Porque o que está sobre você é maior, diz o Senhor. Aquela menina, eu pego na mão dela para ir embora. Aquela menina, ela não me pergunta nada. Ela simplesmente dá um sorriso para mim. E ela diz, eu vim na sua igreja. Você vai comigo na minha agora, né? Pensa numa mulher que tremeu. Vocês estão dando risada porque não é vocês. Pensa numa mulher que tremeu. Eu pensei comigo, se ela parou um terreiro, o que esses crentes vão fazer comigo? Eu me via rolando. Mas Deus é tão bom. Deus é tão maravilhoso que eu não precisei rolar, graças a Deus. Eu fui para a igreja com ela. Glória a Deus. Eu assisti o culto. Eu chorei. Eu recebi a palavra. Quando foi feito o apelo, eu não entreguei a minha vida para Jesus. Tem pessoas que se decepcionam, porque muitas das vezes leva a palavra e as pessoas não veem a Jesus Cristo. Essa palavra é para você que tem falado para o seu esposo, para o seu filho, para a sua sogra, e você diz, eu estou cansada de falar. A salvação é Deus quem faz. Você é apenas um agente que lança a semente, e no tempo certo a semente vai florescer. Aquela menina me levou ao culto. Eu assisti o culto, mas eu voltei para o mesmo lugar, bater tabaque, para a mesma ruína. Uma mulher que estava acorrentada pelos sentimentos das dores. Você consegue ficar de pé um pouquinho? Você, só um pouquinho. Uma mulher que estava acorrentada com sentimentos de dores. Uma mulher que já era mãe solteira, sem saber qual caminho, qual direção eu teria que tomar. O Deus Todo-Poderoso veio e curou as minhas dores. Você vai dizer assim, pastora, por que você está dizendo isso? Porque enquanto eu estou pregando essa palavra, o meu Deus me mostra você carregando uma bagagem chamada passado. O Eterno diz, não importa o que você viveu no passado, o que importa é o que você está vivendo no teu presente. Porque muitas das vezes você não consegue se alegrar no presente, porque tu diz, no passado eu fui, no passado eu fiz, no passado eu era, e Deus manda eu te dizer nessa noite, dos teus pecados eu não lembro mais. O que importa é o que você é nesse presente. Oh! Aleluia! Deus lindo. Eu fui para casa. Aí eu dizia, e é aqui que eu vou dizer dessa forma. Eu dizia, eu fui para casa sem Jesus. Eu creio que eu voltei diferente. Embora eu estivesse na mesma sujeira, havia aquela luzinha no fim do túnel. Porque nunca mais o meu coração foi o mesmo. Nunca mais eu fui a mesma Sandra. A alegria, a sede, melhor dizendo, a sede de conhecer a Cristo já estava dentro de mim. Quando Deus quer resgatar alguém, Ele usa caminhos de dor para trazer esse alguém. Deus permitiu que a minha mãe tivesse um câncer na região cefálica. Minha mãe perde os movimentos, o câncer dá do lado direito uma bola do tamanho de um ovo de codorna. Do lado direito, a minha mãe perde os movimentos do lado esquerdo. Aquela mulher alcoólatra, aquela mulher rude, ela está com o lado esquerdo todo paralisado, mas continua bebendo. E um dia, o médico veio e conta, o que sua mãe tem é câncer. Não tem como mexer, não tem o que fazer. Num dia de uma fila grande, pegando daquela fila de famílias vulneráveis, pegando a cesta básica,
Eu estou vindo embora para minha casa, o pastor Elias Adrião, ele para com o carro e ele diz assim: filha, você quer que eu leve a sua cesta? Pega a minha cesta, coloca dentro do carro e vai embora. E eu falo assim: mas esses crentes são esquisitos, né? Porque se ele vai indo em casa levar a cesta, o que custa ele levar eu? Eu quero deixar uma dica para homens e para mulheres. Cuidado quem você coloca dentro da sua casa. Cuidado quem você coloca dentro do teu carro. Cuidado com quem você coloca para inserir dentro da sua família. Tem muita gente que está pronto para sentar numa lanchonete e tomar um café com você, mas não está pronto para entrar na tua casa para beber um copo d'água. Vigia em quem você vai pôr dentro da sua casa. Aquele pastor vai embora com a cesta, aí eu volto para o bar, bebo, começo a chorar, e o que me vem à mente? Jesus me ama. Eu entro no banheiro e faço a minha primeira oração. Eu digo: Deus, se o Senhor me ama, cura minha mãe, e eu vou ser crente, e nada vai fazer eu sair dos teus caminhos. Quando eu estou indo embora para casa, a minha mãe está deitada na cama, a cesta em cima da mesa. Ela diz: o pastor trouxe a cesta básica aqui em casa. Eu falei: mãe, encontrei com ele no caminho, contei a história para ela. Ela disse: filha, por que você não dá cesta para esse pastor? Eu falei: dá pobre ajudar outro pobre, né? Necessitado ajudando necessitado. Falei: mãe. Ela falou: filha, eu tenho observado aquele pastor. A minha mãe nunca entrou dentro de uma igreja evangélica até aquela data. Eu tenho observado aquele pastor. Quando ele sai para trabalhar, a esposa dele vai com ele até a porta. Quando os filhos vão para a escola, eu escuto os filhos dizerem: bença pai, bença mãe. Sabe do que minha mãe estava falando? De família. Talvez você é um mega master obreiro aqui, mas é um péssimo homem na sua família, uma péssima mulher no meio da sua família. Querido, o primeiro ministério a ser exercido é no meio da sua família. Não adianta você ser uma bênção. Não, a pastora Sandra, a pastor Juliano, a pastora Maria, não, honra, é honra. Mas não adianta você estender um tapete para a pastora Sandra e não ter coragem de levar um copo de água para o seu pai. Não ter coragem de dizer: eu te amo, para sua mãe. Ei, você precisa aprender a cuidar do ministério que Deus te deu, que se chama família. Tem momentos que eu fico preocupada quando vejo homens e mulheres pregando, dizendo: fazem 30 dias que eu estou fora, andando por esse Brasil afora, pregando. E como é que está a sua casa? Como é que está a sua família? Eu estou escutando até o cri. Família. Minha mãe estava dizendo: ali tem uma família. Eu pego aquela cesta e vou levar para o pastor. O pastor mora no fundo da igreja. Eu vou levar para o pastor, e quando eu chego no corredor, o pastor diz assim: Deus já tinha me dito que você viria. Eu estou bêbada, estou seminua. Aquele pastor me coloca para dentro da igreja, chama a sua família, e ele diz: eu posso orar por você? Aquela família, eu me prostro no chão, e aquela família faz uma oração. O que eu lembro? Senhor, está aqui a sua filha, que fez a oração no banheiro. Eu fui batizado com o Espírito Santo. A glória é para Ele. Toda honra, toda glória seja dada somente para Ele. Eu fui batizada com o Espírito Santo. Eu levantei daquele lugar completamente limpa. Eu não cheirava cigarro, eu não cheirava bebida. Eu saí limpa. Cheguei em casa transformada. Eu queria que você ficasse de pé um pouquinho. Relibiou-te, redi de soe que me refaz. A cura que Deus fez em mim foi primeiro do lado de dentro. Ele tirou minhas dores. Ele tirou o vício do alcoolismo, do cigarro. E Ele me fez entender que Ele podia mudar a história da minha casa, da minha família. E quando eu estou olhando para você, eu vejo uma menina que posso dar esse nome: desistência. Deus está dizendo: eu não desisti de você. Você desistiu dos seus sonhos, dos seus projetos. Você tem dito: não tem como ser. E enquanto você está dizendo não tem como ser, eu vejo Deus assinando um passaporte em teu favor.
Ele disse: sou eu que vou te levar para outro país, sim. Você vai ter o privilégio de fazer seu TCC e de viver a história que você tanto clama em silêncio. Você olha e diz: dentro de casa não tem jeito, não tem diálogo, porque você se tranca no quarto e diz: eu prefiro ficar sozinha. Mas o Eterno diz: eu estou liberando o teu espírito da opressão, eu estou liberando você dessa dor do suicídio, de corte, e estou dizendo: chegou a oportunidade, enquanto eu te libero. Ah não, oh meu Deus, tem alguém para abraçar essa menina para mim? Deus está dizendo assim: eu estou tirando você dessa dor, dessa enfermidade emocional, e estou te levando para fora, para viver o novo meu, na minha presença, diz o Senhor dos Exércitos. Aí aplauda Jesus, porque onde era espírito de morte, Deus está dizendo: eu estou trazendo espírito de vida. Fui para casa. Deus agiu assim comigo. Eu saí batizado com o Espírito Santo. À noite eu já estava na igreja. Eu virei figurinha carimbada. Não perdia nenhum culto. Culto de oração, culto do sopão, culto de Deus conosco. Falava: tinha culto, estou dentro. E a minha mãe? Minha mãe ia com litro de pinga, ou às vezes bêbada, na porta da igreja. Eu sou da Assembleia de Deus, daquela igreja que levanta e fala: vamos cantar as irmãs agora, e fica alguém regendo na frente. Antes de sair o hino, quando a irmã fazia assim, minha mãe falava: não canta essa não, canta segura na mão de Deus. Eu chorava. O meu pastor, percebendo a minha dor, ele falou: nós vamos fazer um culto na sua casa, vou pular bastantão. Minha mãe vem vindo com um litro de pinga no dia do culto, torta, com litro de pinga lacrado dentro de um saco de papel. Eu digo para minha mãe: não bebe hoje, porque vai ter culto em casa, mãe. O pastor vai vir. As mulheres da igreja são umas mulheres cheirosas, são umas mulheres bonitas. Ei, talvez você chegou aqui e o inimigo disse que você está feia, que você está acabada. É mentira dele. Você é maravilhosa. Você é maravilhosa. Aleluia! Dá uma olhada pro teu irmão aí. Não, dá uma olhada pro teu irmão, pra tua irmã. Pastor, eu estou do lado do meu marido, da minha esposa. Aquele é seu irmão. Nós vamos morar tudo junto lá. Dá uma olhada para ele, dá uma olhada e fala: poxa vida, hein? Estamos terminando 2023 de posse de vitória. Pastora, mas não mudou nada, é mentira do diabo. Mudou tudo, porque ele achava que você ia desviar, que você ia parar. E olha você aqui. Estamos terminando em 2023 de posse de vitória. Podemos assentar. Se não tiver cadeira e você for jovem, senta no chão. Agora, se você tiver a minha idade e ver que está tudo meio duro, não senta não. Dá uma olhada para um jovem e fala: levanta, deixa eu sentar aí. Antes de eu ministrar a palavra, a Lara está aí? Lara, não? Então tá bom. Nem a... Quem mais que eu preciso? A minha neta que canta. Isabela, cadê? Tá aí? A Isa tá aqui, Isa, na agulha, hein? Firme e forte. É assim, fica aí conectada, assim, ó. Quem é do tempo do disco de vinil? Não estou sozinha. Oh, isso me emociona, me ajuda muito. Quem tinha aquele... Depois do vinil veio o quê? CD, mas não aquele que a gente andava. E você é velho, hein? Olha que mente, gente. Vocês estão pensando que nós somos da era de celular, o BF. Nós somos da era de Walkman. Quando comprou aquele negócio, não é chique. Quem tinha aquilo era rico. Livro de Esther, capítulo 4. Coisa linda. Quero agradecer a você, viu? A você que é meu amigo, você que é meu irmão. Seguidor não. Perseguidor é o diabo, né? A gente só segue um ao outro. Quero agradecer a você por esse ano maravilhoso. Não, você já olhou e viu como esse ano tem sido um ano maravilhoso?
E eu estou terminando 2023 muito alegre, muito feliz. Pastor, olha só, não teve luta? Lógico que eu tive. 2023, Deus ele disse para mim assim: esse ano de 2023 vai ser o ano de você remover pedras. E eu falei: Deus, tá bom. E eu comecei a remover pedras. E teve algumas pedras que não saíram do lugar. E aquilo me entristeceu. Mas eu percebi que aquelas pedras que não saíram do lugar me fez me tornar mais forte. E quando eu questionei para Deus, Deus falou: quem disse que a pedra precisa sair? É você que precisa se tornar mais forte. Não, talvez algumas pedras que você tentou remover, você não conseguiu. Mas Deus está dizendo: essa pedra que você não conseguiu fez você se tornar mais forte. Talvez você não conseguiu calar a boca do fofoqueiro, a boca do difamador, mas conseguiu fazer você mais forte. Ah, não, hoje não é qualquer fofoca, hoje não é qualquer historinha nos Instagrams da vida que abala você, e você já tem que tomar um suco de maracujá, um antidepressivo, e já vai no médico que a pressão sobe. Você fala: imagina, essa pedra eu sei remover, mas mesmo que eu não remova, essa pedra está me dando músculo, fortaleza, graça, para passar por cima dela. No nome de Jesus, você está mais forte. Olha para o teu irmão e diga: você está mais forte. E agora esse ano eu orei, missionária Sandra, e eu falei: Deus, 2023 eu as pedras que deu para remover, eu removi. O que não deu, fez eu criar músculo. Porque na academia assim, né, você levanta peso, quando você vai ver, vai ficando, né? Eu não vou, mas a gente vê quem vai. E eu falei: Deus, eu criei músculos na oração, no jejum, nas renúncias. O que vai ser o meu ano de 2024? E olha, Deus olhou para mim com todo carinho e disse assim: vai ser o ano da expansão. Ainda bem que tem crente que entendeu. Ele falou: vai ser o ano da expansão territorial, sentimental. E eu estou vendo Deus alargando as tendas. Não, você pode até estar terminando naqueles 3 cômodos no fundo da casa da sogra. Deus está dizendo: 2024 você conquista a sua casa própria. 2024 você compra o seu canal. 2024 será o ano da expansão. E 2024 só não vai acontecer em 2024 se você não quiser. Porque Deus quer. Não, Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Se 2024 você quiser emagrecer, você emagrece. Não, é verdade. Não é, porque às vezes a gente quer emagrecer deitado na rede, comendo pão, bolacha. Falar: não, eu vou tirar o carboidrato, eu vou tirar o açúcar. E Deus vai falar: eu vou mexer no seu metabolismo. Porque tudo que é bom, perfeito e agradável, é isso que Deus quer para nós. Deus ele não quer ver você pedindo emprestado. A palavra diz: você vai ter para emprestar. Não, você está entendendo? Você está recebendo a palavra que está sendo liberada para você? Não, no ano de 2024, se você quiser mudar a história da sua vida, Deus ele quer. Que coisa boa. Ai, não espere eu vir 2004. Tem pessoa que liga para mim. Não fiquem tristes, eu amo vocês. Eu amo mesmo. Mas eu sou muito sincera. Porque eu creio que a sinceridade, a lealdade, a fidelidade são portas abertas na vida da gente, né? E tem pessoa que com muito carinho vem e trazem produtos, remédio para mim tomar, passar no cabeça para crescer meu cabelo. Eu não quero. Não, eu estou avisando para você não gastar com esse problema. Não se preocupa com isso não. Dá sandália, dá ouro, dá prata, dá passagem para os Estados Unidos. Entendeu? É isso que eu quero. O cabelo, se eu tiver um cabelo, eu posso usar você, linda? Fica de pé um pouco. Se eu tiver um cabelo comprido, loiro, é caro, gente. Eu não tenho tempo para cuidar, não. Deixa eu careca, eu passo sabonete na cabeça. Eu falo: que linda, maravilhosa. Eu não gasto de não. Senta. Deus só vai dar aquilo que você quer. E quando Deus fala comigo, eu falo: para Deus, eu não quero cabelo, porque vai me dar trabalho. Eu vi hoje que você está linda, Marina. Fica aí de pé para todo mundo ver você. Deixa todo mundo. Não, a Marina não faz eu passar vergonha. Passa você. Vem aqui, Marina. Quem viu a Marina em novembro, viu ela com
Vem cá, Marina. Vem aqui pertinho de mim um pouquinho, eu quero mostrar um negócio. Para você que eu quero mostrar. Não, vem aqui logo que eu tenho que pregar. Eu estou pregando já, mas você quer que você entenda. 2020, a Marina tem uma resistência em cortar o cabelo. Fica aqui, fica aqui. Vem aqui. Ela tem uma resistência em cortar o cabelo. Aí, 2024, eu estava no pé dela. Corta o cabelo, corta o cabelo, corta o cabelo. E ela cortou. Pena que eu não pedi a foto no telão. Gente, cortaram no foião no cabelo dela. Pá, ficou um negócio reto. Feio. Feio tava, né, filha? E eu falo para ela, seu cabelo tá feio. Não, porque amiga verdadeira tem que falar, tá feio. Não, amiga... Não, tem amiga que tá vendo que a gente tá pagando mico. Aí tá bonita. Não, tá feio. Falei, mas tá feio, mano. Corta, tá no facão, esse cabelo tá feio, esse corte. Dá uma olhada. Vira de costa, ó. Loira brilhosa, gente. Fez hoje. Tá linda, não tá? Vamos aplaudir Jesus pela vida da Marina. 2024 é isso que Deus tem para você. O ano da expansão, de expandir a sua beleza, expandir a sua autoestima, expandir a sua autoridade espiritual. Então o livro de Esther, capítulo 4, diz isso, ó. Vamos lá no meu óculos, quem sabe eu venho dentro de contato, né? Então Esther mandou, ó. Então Esther, ela mandou essa resposta a Mardoqueu. Vá reunir todos os judeus que estão em Suzã e jejuem em meu favor. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Eu e minhas criadas jejuaremos como vocês. Depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, eu morrerei. Aqui eu estou falando de uma mulher. Saudade. Aqui eu estou falando de uma mulher que ela teve que remover algumas pedras. Não, porque quando a gente fala de Esther, nós olhamos para aquela mulher que já é rainha, aquela mulher que já está ocupando um lugar de excelência, que já está no trono, que já tem criadas, que já está vestindo roupa de marca. Nós não falamos da Radassa, aquela judia, aquela escrava, aquela mulher que... Não, ninguém chega num propósito sem passar por um processo. Não, para com esse negócio de, eu não vou aguentar essa dor. Então você nunca vai chegar no plano que Deus tem para você. Tem hora que a gente pensa que não vai passar, mas se Deus deu, é porque você aguenta. Eu queria tanto uma toalha, viu, Mar? Queria uma toalha. Se Deus deu essa dor, é porque você aguenta. Radassa passou por todos esses planos e quando ela está no palácio, ela está dizendo, agora eu estou protegida. Porque às vezes não, eu creio que a maioria de nós que estamos aqui, quando nós encontramos com Jesus, nós vamos assim, bom, agora eu sou cristão, sou crente, sou gospel, sou do reteté, e eu não vou passar mais prova. Ainda bem que vocês estão conscientes, vai passar sim. Vai passar sim. Não é porque você é casada com o rei, né, tem uma aliança com Deus, que Deus vai falar, não, agora é uma rede preguiçosa para deitar. Não, vai passar por prova. A rainha está com um problema. O inimigo, ele é incansável. Se o inimigo tem uma qualidade, essa qualidade nós temos que aceitar. Ele é incansável. Só que ele não é criador. Ele sempre vai mexer com as mesmas dores. Ele sabe aonde machuca. Ele sabe, muitas das vezes nós mesmos damos o gatilho para o nosso adversário derrubar-nos. Quantas vezes eu mesmo dei o gatilho para o inimigo dizendo assim, não, eu aceito tal dor, mas se fizer isso comigo, ele fala, isso que dói, pá. Estava na certa, eu chorando, eu deprimido dizendo, não, Deus faz comigo. O inimigo fala, não, vou fazer com você não dói. Dói quando eu mexo com a sua casa, quando eu mexo com o seu filho, quando eu mexo com o seu parente. Então não, com você eu sei que você aguenta. Mas deixa eu dar uma febre da minha criança. Não, deixa eu suspeitar que está com uma hepatite. Tem hora que a gente dá os gatilhos para os nossos adversários. Esther, ela está reinando. E eu creio que Esther deve estar despreocupada. Porque quando nós estamos sem lutas, nós ficamos despreocupados. A luta é um caminho maravilhoso que Deus faz para nós chegarmos perto dele. Você tem coragem de olhar para o seu amigo, para o seu irmão e dizer, a luta é o caminho que Deus faz para nos aproximar dele.
Não, você está achando que essa luta é para você desviar, que é para você jogar a toalha, e na verdade essa luta é para você chegar perto dele, porque nessa luta você está almoçando, a lágrima desce, você está tomando banho, aquela vontade, não, essa luta é o caminho que Deus está fazendo para você chegar perto dele. Esther está adornada, Esther está linda, Esther está rainha, e Amã está preparando uma cilada. E Mardoqueu é atento, diga, Mardoqueu é atento. Para de ser sonso, viu? Para. Você tem que ser atento. Não, se for preciso prejudicar você por bem de outro, você está querendo ser sonso. Ai, pastor, eu prefiro abrir mão para que fulano se dê bem. Não. Justiça, gente. Vingança não. Justiça. Amã está lá manipulando, trabalhando pelas costas, e Mardoqueu está atento. Comece a andar com um crente atento. Pode andar com crente sonso. Crente sonso é aquele que falou para você: imagine, culto dia 26, loucura da igreja. Vamos descansar da ceia de Natal, crente sonso. Porque o esperto está aqui, está cansado, está com o gosto do peru dentro do estômago ainda, e fala: mas eu vou adorar. Você não pode ser crente sonso. Eu tenho certeza que tem muitas igrejas que não é o nosso caso hoje, igreja física, não igreja corpo, que está vazia, porque tem crente sonso, que está esperando fazer digestão, né? Que pensa que é dromedário, come e fica ali esperando crescer a barriga. Não, come e vem adorar, vem fazer ginástica cristã, dá uns pulos, um glória, uns mantos. Esther está lá, Esther está sendo sonsa, Esther está sendo sonsa, pastor, tá? Porque está acontecendo um problema no reino, ela como rainha, ela já devia estar vendo um movimento lá de fora. Não, tem coisa que está acontecendo dentro da sua casa, está dando uma de sonsa. Você está dando mais, não estou nem vendo. Ai, não, vai, eu vou pedir para a pastora orar. Você não vai orar, você não vai fazer nada. Você vai ficar dando uma de sonsa? Não. Esther está lá, e Mardoqueu chega para Esther e fala assim: pô, Esther, tu é rainha, mas Deus não colocou você aqui por acaso. Quem sabe não foi para esse tempo. Dá um estalo na cabeça de Esther, porque Esther lembra que ela é rainha, mas o próprio rei já não está mais procurando ela. Olha como é que Esther está sonsa. Não está? Bonita, linda, escolhida pelo rei, e o rei não está nem procurando. Ela fala assim: Mardoqueu, eu estou com um problema. Aonde? Dentro de casa. O rei não está me procurando. O rei não está me vendo. Eu não sei como fazer. E quando ela para pensar, ela lembra do Deus do impossível. Não, porque para Deus nada é impossível. Ela lembra desse Deus, ela fala: eu vou usar uma arma estratégica. Ela não falou: eu vou comprar uma lingerie nova, eu vou fazer um corte no cabelo, eu vou pôr um perfume importado. Ela falou assim: eu vou convidar um povo para orar e jejuar comigo. Não, você precisa ter amizade com o povo que ora e que jejua. Não pode ser só esse povo que é para churrasco, que é para... Não, tem que ser um povo que ora e jejua. Eu falei: eu vou convidar esse povo. Você chama a sua equipe de oração, mais do que eu chamo a minha. Olha que coisa linda. Tem equipe de oração aqui. Você sabe que eu vou até me redimir no altar, mas vocês vão entender. Vou redimir com pontos e vírgulas. Eu venho de uma igreja tradicional. Você não está vendo meu coque? Eu venho de uma igreja tradicional. E eu falo assim, eu tive a oportunidade de conhecer 2 níveis. Eu não estou falando de ajuda eu, Sam, usos e costumes. Eu não estou falando de usos e costumes, porque isso aí cada um tem o seu chamado. Mas eu vim de igreja onde tinha a irmã do coque, que orava. Dela pôr o joelho no chão e você falar assim: não, eu estou saindo debaixo de resposta de Deus mesmo. Mas eu também vim de igreja de irmã com coque, que fofocava. Entendeu? Mas vamos falar das fofoqueiras, que daí nós vamos entrar no nível delas. E Deus não chamou a gente para baixar de nível. Lembre sempre disso. Ai, fulano falou mal de mim, fulano deu indireta, aí eu vou para cima. Você abaixou o nível igual. Você não precisa baixar seu nível. A ordem de Deus é subir o nível. A irmã do coque, esses dias eu estava conversando com uma irmã, eu falei: olha, eu estou com saudade daquelas irmãs do coque.
Aquelas irmãs que, quando dá 6 horas da tarde, elas falam, vamos orar. E dobra o joelho enquanto a gente não chora. Não põe a gente de pé, né? Me deu uma saudade, sabe? Falei, gente, que saudade daquele círculo de oração, daquele momento de entrega com Deus. Esther estava falando assim, eu vou chamar o povo que ora comigo. Não, eu não vou chamar o povo da escova, do oba-oba. Eu vou chamar o povo e falar, nós vamos buscar a face de Deus. E quando eu levantar daqui, já não vai ser mais o brilho de rainha, mas vai ser o brilho do Rei da Glória sobre a minha vida. Esther começa a orar juntamente Mardoqueu com a equipe dele. Esther com as suas criadas. Eles começam a atrair a atenção de Deus. Ela fala, nem que eu tenha que morrer, mas eu vou lutar. Eu entendo que Esther estava dizendo assim, nem que custe a minha vida, assim como custou a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu não merecia que Jesus Cristo morresse por mim, mas Ele decidiu morrer por mim. Não, eu não merecia que Jesus passasse por tanta humilhação. A Bíblia diz que Ele foi crucificado e se fez maldito para que eu pudesse ser livre. Mas Ele aceitou, Ele falou, não Deus, se é para esse projeto, se é para esse tempo, eu vou morrer por ela. Ô querido, enquanto você está murmurando, enquanto você está reclamando, você precisa trazer a memória que um dia Deus deu o único filho dele para morrer por mim e por você. Esther falou, nem que custe a minha morte, eu vou ter com o rei. Ela está adornada no espírito e no físico. Ela está preparada espiritualmente, porque tem guerras que nós só vamos vencer com oração. Tem guerras que mexem primeiro com o equilíbrio emocional, né? Tem hora que a gente não sabe por que eu estou chorando fácil. Porque eu estou dizendo, tem hora que a luta nem começou, a gente já começa, eu vou desistir porque está doendo. Não, vocês nunca passaram prova assim? Ei, relebaia chobia. Eu não vou pedir ficar você de pé porque você não fez o cabelo. Ediviando, uma das coisas que eu não gostava, não que eu goste, mas uma das coisas que eu não entendia, eu não aceitava. Eu dizia assim, Deus, eu ando em integridade contigo. Eu conheço a minha vida contigo. Não, o Senhor pode abrir a tela aqui agora, porque eu sei quem eu sou. Então eu não aceitava que Deus encravasse um dedo do meu pé. Eu falava, não Deus, dói. Eu não suportava saber que eu tinha que passar por luta. Até que o dia Deus resolveu me fazer resistente. Mesmo eu gritando e gemendo, dizendo, eu não aguento. Deus não cedeu. Ele falou, você vai ter que passar. Não, tinha dia que eu deitava, a lágrima descia, eu não via amanhecer sem comer. Levantava no outro dia sem comer, tendo até o que comer em casa, ou não tendo, se não tem porque não fez. Mas outro dia eu levantava para ir trabalhar na força da mágoa, na força da angústia, com tudo para desistir, mas eu precisava estar de pé. Enquanto eu estou falando com você, Deus está dizendo assim, a luta que eu estou te dando é para te tornar resistente. Não, porque no meio do caminho você já abriu mão de muitos sonhos, já abriu mão de muitos projetos. A banda rácia, Eleika Tomineste, o Espírito Santo de Deus está me quebrando por dentro para entregar essa palavra. Tu diz assim, eu já passei por roubo, quando eu achei que eu ia alavancar, veio alguém e tirou, e Deus está dizendo, eu que permiti, para que você crie resistência, porque o que Ele tem para entregar na tua mão é coisa grande. Essa luta não é para a tua vergonha, mas é Deus dizendo, eu vou derramar sobre você dupla honra. Esther estava dizendo, nem que eu tenha que morrer. Interessante, missionária Sandra. E se você puder ficar de pé, uma das mulheres que eu tenho como referência na pregação da palavra. Interessante que Deus, o que eu vivo hoje, Deus Ele me fez essa promessa há 25 anos atrás, 30 anos atrás. Logo que eu tive um encontro com Cristo, Ele disse, multidão vão te ouvir, você vai pisar em outras terras. Eu dizia,
o contexto não dá. E Deus foi alinhando e está completando a obra. Tem hora que parece que o que Deus vai fazer conosco é algo demorado, mas Deus está dizendo assim: eu tenho visto as tuas lágrimas na madrugada, porque tu tens chorado em silêncio, baixinho, dizendo: Deus, eu não posso perder as minhas forças, eu preciso continuar. Tu está clamando por uma base de alicerce, alguém que pegue assim e fala: anda, que aqui é a plataforma da tua vitória. Tu diz: até aqui eu remei sozinha, Deus, mas eu não aguento mais. Deus está dizendo: eu estou levantando Arão e Hur para segurar na tua mão. A promessa continua de pé. Não é em vão cada palavra lançada no altar, não é em vão cada renúncia, não é em vão teu jejum. Eu estou levantando hoje Arão e Hur para ser plataforma da sua caminhada cristã. Ele está levantando gente boa, está levantando gente que vai dizer: olha, por aqui pode ir brilhando que eu vou atrás, não tem problema. Você falou: nem que eu morra. Deus não estava preparando projeto de morte, Deus estava preparando plano de excelência para Esther. Ei, essa dor que você está vivendo, essa notícia ruim que chegou, você está achando que é para a sua morte, Deus está falando: é projeto de excelência que eu tenho para a tua vida. É projeto de bênção que eu tenho para a tua casa, é projeto de bênção que eu tenho para a tua família. Esther, ela jejua, ela ora, e depois que ela levanta, escutei um negócio, ó. Escutou também isso? Não? Só eu? Depois que ela ora, ela volta no estado original dela. Eu fico doida com quem jejua e quer pôr placa de jejuador. Eu estou fazendo um propósito. Vou ficar 30 dias sem comer jiló. E põe a plaquinha ainda, achando que está fazendo propósito. Não, pode até, tem gente que gosta de jiló, né? Eu, por exemplo, se Deus pedir um sacrifício, carne. Eu sou carnívora. E eu já fiz um tempo, não vou contar quanto tempo, sem carne. A Marina falava para mim: o que está acontecendo? Porque eu ficava andando em câmera lenta, assim, até chegar no copo, aquela coisa. Eu falava: Deus do céu, ajuda eu. Mas eu aguentei. Eu aprendi que quando a gente volta, a gente tem que pagar. Você fica de pé, mulata top. Eu acho que é cor de pesco essa blusa aqui. Você fez assim, a sua vizinha do lado. Você chega de cumprir e não prometer, e cumprir, prometer e não cumprir. Não, porque é tanto projeto, tanto sonho. Se o Senhor fizer, Deus já está fazendo demais e você não consegue concluir aquilo que você, o compromisso que você tem com Deus. Deus está dizendo: é hora de você virar a chave, de você ser uma mulher positivada, dizendo assim: não, eu fiz um voto, eu fiz um propósito, e custe o que custar, eu vou cumprir aquilo que eu falei com Deus. Viu? Deus tem um plano extraordinário. É você que está bambeando no meio dos seus propósitos. Vai firme. Esther termina o jejum, ela volta a colocar uma roupa de rainha, a roupa da vitória, porque se vestir uma roupa de rainha, de pregador, de obreiro, de missionário, depois que alcançou a vitória, é fácil demais. Difícil é quando você está na guerra se manter posturado. Não. Dizer: está tudo bem, eu vou conseguir, Deus está fazendo por mim. E você olha e fala: Deus, parece que Deus não está fazendo nada, né? É que Deus não é barulhento, Ele faz barulho só quando Ele quer. Aí Esther está ali arrumada, a rainha, e ela fala: agora eu vou ter que encarar esse rei de frente. Talvez a mente dessa mulher, porque mulher, se tem uma coisa que mulher sabe fazer, é pensar. Mulher é inteligente, mulher, ela é ansiosa. A mulher não tratada, ela é precipitada. A mulher não tratada, ela sofre por antecedência. Tem dores que você está sofrendo, dizendo: 2024, eu vou entrar desempregada. Você é profeta? Você é Deus? Porque se Deus tiver que abrir uma porta agora, Ele abre agora. Para Deus,
Se ele quiser tocar o telefone meia-noite e dizer, você vai começar a trabalhar dia 4 de janeiro, ele toca o telefone meia-noite e faz. É que você fica trazendo as coisas negativas. Nós temos o talento de atrair coisas negativas, né? Tem a facilidade, é mais fácil pensar no pior do que pensar no melhor. Esther falou, nem que eu tenha que morrer pensando no pior, eu vou me embelezar, porque já que é para morrer, eu quero morrer bonita. E ela aparece lá toda linda. O rei, quando vê a Esther, um homem que não estava olhando para ela, um homem que não estava se preocupando com a presença dessa mulher dentro do reino, quando ela vê Esther, quando ele vê Esther, ele estende o cetro. Se eu fosse você, eu estava dando glória, porque eu estou dizendo que Deus está estendendo o cetro para você. Ele está estendendo o cetro da justiça, o cetro da igualdade. Não, Deus está estendendo o cetro da bênção sobre a tua vida. É Deus quem está fazendo isso. Fica de pé um pouquinho, princesa linda, negra, maravilhosa. Redebiai que subia de li rechoi, relei de que reface. Por conta da tua vida, o espírito de morte foi repreendido dentro da tua casa. Alamando de que ranaia sou delícia. Eu estou vendo o choro de uma mãe, e Deus está dizendo, é eu quem guarda os teus. Lamando bicaia choi. O teu sonho é dizer, eu e a minha casa, eu e a minha família. E Deus está dizendo, é por conta dessa lágrima que a morte ainda não chegou lá. Enquanto tu ora como rainha, Deus está dizendo, eu estou como rei guardando o teu filho, eu estou como rei selando a vida dele. Descansa. Está tendo uma virada de Deus dentro da tua casa. Vai em paz. Esther, o rei estende o cetro e faz uma proposta para essa mulher. Ele olha para aquela mulher que ele ama, uma mulher que faz tempo que ele não está vendo, que ele não está observando. Quando ele olha, ele fala, o que eu tenho dentro de casa é bom demais. Eu quero fazer uma proposta para você. Pede o que você quiser. Esther, como ela é tratada, ela é livre do egoísmo. Diga, Senhor, que em 2024 eu não seja tão egoísta. Pastor, eu não sou egoísta. Infelizmente a gente tem um pouco, né? Sabe como que a gente percebe o egoísmo da gente? Com aquela roupa 42 dentro do guarda-roupa que a gente podia doar, a gente fala, eu vou emagrecer. Doa, filha. Quando você emagrecer, você compra uma nova. Dá uma... Não, dá tempo. Hoje é terça. Se você pegar com fé mesmo, com vontade, você vai pegar aquelas manchadas de que boa, rasgada, e vai jogar, porque isso aí não vai para bazar de igreja. Isso aí nem... eu não gosto de pôr camiseta velha minha, nem para enxugar o chão, porque daí vai que alguém passa e fala, olha, a Sandra é porca, a cor da camiseta dela. Não gosto. Então essas coisas feias aí você joga. Se for para usar de chão, dá uma cortada, uma taiada para ninguém, para todo mundo ver que está imprestável mesmo. Aquilo que é bom, aquilo que não cabe, que está apertado, esturricado, ou quem sabe você recebeu a graça de perder 20 quilos. Porque eu dei na prova, eu emagreço. Quanto mais provado, mais fome eu tenho. Já deu para ver o tamanho da prova. Fala, eu vou dar uma limpada no meu guarda-roupa. Eu vou tirar essas roupas aqui, eu vou abençoar quem não tem. Ai, pastor, mas eu tenho tanto ciúme da minha roupa. Para de ser bobo. Libera essa roupa aí, filho. Você não vai usar, daqui a pouco traça vai comer, vai ficar cafona, vai ficar brega, fora de moda. Você não usou e não deu para outra pessoa que podia usar. Aproveita. Dia 30 começa com o guarda-roupa leve, com o que você usa. Se caso alguém for 50, eis-me aqui. O rei faz uma proposta, mas ela não é egoísta. Porque a proposta dela, a proposta que o rei está dando para ela é, eu vou dar metade do meu reino. Nessa metade do reino, Esther ficaria segura. Porque ela estaria numa parte onde ela seria intocável. Ninguém sabia quem ela era.
Ninguém sabia que nação ela tinha vindo. Ela não tinha se posicionado. Quem conhece a Cristo precisa ter posicionamento. Não, 2024 você não vai andar desviando, caindo, entrando, voltando. E uma hora está em uma igreja, uma hora está em outra, uma hora está fora, uma hora está dentro. Não, quem conhece a Cristo é posicionado. Ei, Esther falou, não, eu preciso declarar quem eu sou. Eu tenho uma identidade. Você também tem uma identidade de filho. Você é filho amado de Deus. Não, metade do reino é muito pouco perto do que você significa na presença de Deus. Não, essa empresa meia boca é muito pouco perto do que você significa para Deus. Não, esse carro meia é muito pouco. Não, Deus está dizendo, não, eu tenho muito mais. Apenas se posicione na minha presença. Esther fala, não, eu não quero. Esther no meio da dor. Ô, minha linda. Você. Fica de pé aqui. Fica de pé. Esther no meio da dor. Ela fala pro rei assim, ó. Doendo. Ferida. Machucada. Como você está. No meio daquela dor, Esther. Ela fala, eu quero fazer um banquete. Deus está dizendo, não desista de você. Ralamando. Porque a verdade, hoje você chegou a ponto de dizer para mim, já deu. Não é um ano, não é 2, pastor. É uma dependência de aprovação do outro. E Deus está dizendo, você já está aprovada por mim, e isso é suficiente. Ralamando, cai a terra, nasce, me reface. Tu tem uma identidade de filha, e você não precisa mendigar amor, aprovação de ninguém, porque o Deus Todo-Poderoso já te escolheu. E quando Deus decide escolher alguém, homem nenhum tira quem a gente é. Levanta essa cabeça, dá uma soltada nesse cacho e vai. Aí, ó, e vai. Oh. Ajeita, minha linda. Quando você recebe a proposta, ela fala assim, não, eu vou servir. Quem é que está em luta e quer servir? Em luta a gente quer ser servido, né? A gente fica deitado dizendo, traz água para mim. Não, agora eu quero uma banana. Eu quero um suco. E você fala, não, eu estou em luta, mas eu vou. Você está disposto a servir? Não é fácil. Ai, Senhor. Não, na luta não tem nada de depressão. Você quer água, pegue lá. Não, eu estou disposta, eu vou servir. Faz um banquete. Ela arruma a mesa. E sabe quem ela convida? Aquele que quer acabar com a história dela. Aquele que quer acabar com a história da sua descendência. Não, ela não convida amigo, ela convida o inimigo. Oh, querido, tem hora que a gente é obrigado a dar uma aliançada com quem está querendo uma derrubada. A gente fala, vem perto aqui. Não é nem para te afrontar, é para mostrar o que Deus está fazendo comigo. Não, para de dizer para Deus matar seus inimigos. Deixa ele ficar perto, para ele ver o que Deus está fazendo contigo. Eu já tive falta de saúde mental. Eu já preguei dizendo assim, tá doendo, bloqueia. Mas não adianta, gente, eles têm fake. Eles seguem a gente. Eles têm fake. Então, não adianta bloquear, porque eles acham a gente. Então nem bloqueia, para de olhar. Passa o dedo rápido assim, dá uma disfarçada e vai. E deixa ele vendo as vitórias que você está alcançando. Eu imagino Esther dizendo assim, eu vou montar, a hora que Ramã está aqui, eu não vou estar de qualquer jeito. Eu vou estar na minha posição de quem eu sou. Quem você é, Esther? Filha de Deus. Eu sou judia. A minha descendência, a minha casa, a minha família conhece um Deus resgatador. Espera aí. O seu inimigo sabe quem você é? Ele sabe que você é uma pessoa que tem história. Ele sabe que você é uma pessoa que tem testemunho. Não, o seu inimigo acha que você é essa chorosa que vive na base do Rivotril, do Frontal, do Lexotan. Não, o seu inimigo precisa saber que você tem história. Ele precisa. Ela mostra para Ramã, naquele banquete, que no meio da luta ela é leve. Ela serve. Ela fala, não, você está me afrontando, mas eu sou tão mais forte que você, que eu consigo te servir.
Está escondida por quê? Redi que soe, Eli refai que ni ressoe. Esther não ficou na sombra dizendo: Mardoqueu, você é mais forte do que eu. Você já salvou a vida do rei, você já fez isso, aquilo. E Esther falou: não, eu tenho uma identidade. Eu sei quem eu sou aqui nesse palácio. Deus está dizendo: você precisa saber quem você é. Deus está me mostrando uma mulher que está passando esses últimos dias de 2023 cabisbaixa, chorosa, dizendo: Deus, olha, eu lutei 2023 inteiro. Deus me traz o mês de março, onde foi um tempo travado, e o mês de março quase te desmontou na depressão. Mas Deus te trouxe aqui hoje para dizer: começa a preparar um banquete na presença dos teus inimigos, porque eu vou ungir a tua cabeça, e o meu cálice de alegria vai transbordar sobre você. Você pode aplaudir a Jesus enquanto eu pego a água. Esther, ela não faz uma, porque às vezes fazer uma vez é fácil. Difícil é fazer duas, três, né? Porque a primeira traição a gente perdoa fácil. Não é assim? Difícil é perdoar a segunda, a terceira. Mas Esther está lá focada, porque ela sabe que através dela vai vir salvação, não só para ela, mas para a descendência. E através de você vai vir salvação não só para você, vai vir salvação para a sua família, para a sua casa. Não, quando você mantém a posição de mulher que ora, de homem que ora, de um ser humano que jejua, que busca Deus, que busca os adornos celestiais, a salvação não vem só para você, mas vem também para a tua casa. Esther faz, e a Bíblia conta que Esther não precisou nem pôr a mão em Ramã. O próprio Deus, que é o rei, cuidou de Ramã. Você não precisa pôr a mão. Poxa vida. E Bela, vai dando altura aqui, dói só. Relemando aqui, já quando eu cheguei, eu falei: Deus, a hora que terminar eu falo com ele. Eu sou brava. Eu sou boa, mas eu sou brava. Eu sou ainda uma joia sendo lapidada por Deus. Relembro que sou de Rícia. E aí, como o meu adversário conhece o meu perfil, ele sabe que eu explodo fácil, mas eu amo muito fácil. Não carrego mágoas nenhuma de nada e de ninguém. Mas eu tenho que me controlar. Deus está dizendo assim: segura esse gatilho. Relemai que chúbia de que refaça, porque estão tentando desestabilizar você emocionalmente. Ralamanda caia, me refaça. E tu diz assim: eu sou calmo, mas eu estou chegando no meu limite. E Deus está dizendo assim: dá uma segurada, porque é eu quem vou colocar a mão nessa causa. Não é você quem vai colocar a mão. Sou eu, o próprio Deus, que vou te justificar e te colocar no trono da minha vitória. Aguenta, não perca o equilíbrio, diz o Senhor. Não perca. Esther está aqui. Se é para aplaudir Jesus, aplaude de verdade então. Se for para mim, tá bom. Esther, ela ganha. Meu pastor tem. Ele sabe o que eu quero. Meus envelopes. Esther, ela ganha vitória, mas ela ganha vitória lutando. Diga: eu vou vencer. Lutando. Quais armas você vai usar? Primeiro, as armas espirituais. A oração, o jejum, o seu devocional. Porque às vezes a gente levanta de manhã e faz questão de atrasar, né? Isso já aconteceu isso com vocês? Levanta com tempo, mas eu vou esperar para me atrasar. Aí quando eu atraso, não dá tempo de orar, não dá tempo de eu ler um versículo bíblico. Mal escovo o dente, dou uma prendida no cabelo e vamos embora, né? É assim, quem tem faz isso. Primeiro, se adorne espiritualmente. Porque quem ora, quem jejua tem um brilho diferente. Não, quem ora, quem jejua consegue confundir o inimigo. O inimigo está achando que você não vai nem sair de casa. Aí de repente aparece você toda linda fazendo caminhada, de tênis, calça, fazendo caminhada, fazendo bolo. Então se adorna. A oração. Eu estava conversando com uma mulher hoje.